Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem AI Scripter. Nessa videoaula falarei um pouco sobre um dos comandos, da linguagem, que é o comando resolvídeo, né? O comando resolvídeo é o comando que permite definir, a resolução de vídeo na qual um robô desenvolvido, nessa linguagem será executado, tá? Então eu vou alternarei agora para o manual da linguagem. Esse aqui é o manual volume 1 da linguagem AI Scripter. Eu tenho aqui o comando resolvídeo, né? Então, este comando aceita dois tipos de parâmetros, né? Então, todos os comandos, ou pelo menos quase todos os comandos da linguagem AI Scripter, aceitam algum tipo de parâmetro, tá? Neste caso, os parâmetros são então dados que devem ser fornecidos aos comandos e instruções para que as tarefas desejadas sejam executadas. Sem os parâmetros, os comandos não funcionam, tá? Cada comando requer parâmetros específicos. Neste caso, nós temos aqui o parâmetro da linha 1 do meu comando, pede que eu coloque um valor em pixels, que representa a largura da tela do computador. E o segundo, um valor em pixels, que representa a altura da tela. Então, largura e altura da minha tela. Tá? Um valor em pixels, que são os pontinhos, né? Pixels são os pontinhos da tela de vídeo, tá certo? Do nosso dispositivo de vídeo. Bem, alternarei agora, novamente, para o editor de códigos, tá? Então, como eu digito o comando, né? Existe um padrão para digitar comandos na linguagem iScripter. Antes de cada comando, eu devo digitar esses dois caracteres aqui, ó, sinal de igual, seguido do sinal de mais. Isso constitui uma setinha de caracteres. Então, sempre antes de cada nome de comando, devemos colocar uma setinha de caracteres. Eu posso dar um espaço após essa seta para digitar o comando, ou posso também digitar o comando colado à seta, tá? Isso vai de cada desenvolvedor da linguagem. Então, eu digito o comando resolvídeo, né? Errei aqui, então resolvídeo, né? Um detalhe interessante é que os comandos da linguagem AI Scripter não devem ser digitados em letras minúsculas, tá? Ou mescladas, né? Maiúsculas e minúsculas. Sempre devem ser digitados totalmente em letras maiúsculas, tá? Como eu estou digitando aqui, ó. Ok? Certo? Se você não digitar um comando, né? Qualquer comando da linguagem AI Scripter em letras maiúsculas, o comando não será reconhecido, tá? Ocorrerá um erro e o programa, no caso do seu robô, não funcionará. Então lembre-se, todos os comandos devem ser digitados em letras maiúsculas com a seta de caracteres antecedendo o nome do comando, tá? Bem, todos os parâmetros dos comandos das linguagens, desculpem, os parâmetros dos comandos da linguagem AI Scripter devem ser digitados logo abaixo do nome do comando, tá? Eu costumo digitar os parâmetros alinhados ao início do nome do comando. Então, como o comando começa após a seta, né? Eu procuro digitar também os parâmetros após a seta, tá? Mas se você quiser digitar os parâmetros aqui, colado na margem do editor, não tem problema, tá? Eu prefiro dar alguns espaços e digitar logo mais aqui, certo? Então, na minha primeira linha aqui, lá no meu manual, se eu voltar ao manual, então, o manual me diz o quê? Que na primeira linha na primeira linha de parâmetros, né, eu devo digitar o quê? A largura em pixels da tela. Aqui no exemplo eu tenho isso, aqui no comando abaixo eu tenho aqui, ó, 1580 nesse exemplo, de largura e 800, né, de altura, tá? Então eu farei isso, né, eu digitarei aqui uns valores aqui no meu comando, eu vou digitar aqui 1224, né, por 900 de altura, por exemplo. Então eu estou dizendo aqui para o editor de códigos que a tela do computador onde o meu robô funcionará deverá ter essas medidas, né? Deverá ter 1224 de largura por 900 de altura, certo? Ok, mas o que acontecerá se a tela do computador onde for executado o meu robô possuir uma configuração de tela diferente dessa, né? O que acontecerá se as medidas da tela forem diferentes, se as dimensões forem diferentes? Simplesmente o programa não será executado, né? O robô, né, o seu projeto apresentará uma mensagem dizendo qual é a resolução adequada para rodar o robô, para fazer o robô ser
executado, tá certo? Se você também observar aqui onde está o meu mouse, na parte de cima aqui da tela, da tela, na barra de ferramentas, você verá que existe a resolução, tem aqui a resolução de vídeo padrão do meu computador, né, a resolução de vídeo atual. Então, se eu quiser inserir esta resolução de vídeo aqui, né, eu tenho também um botão que faz isso, né? Ó, vejam só, eu tenho aqui deste lado, onde está o meu mouse, a resolução atual do monitor, do meu dispositivo de vídeo, né? E eu tenho aqui um botão resolução de vídeo. Se eu clicar aqui onde estou com o mouse agora, neste botão, olha o que acontece. Ele insere para mim automaticamente já o comando com a resolução de vídeo atual. Isso é uma forma de facilitar o trabalho do desenvolvedor, tá? Depois eu posso dar uns espaços aqui e pronto. Eu já sei que eu estou dizendo que o meu robô deverá rodar, deverá funcionar apenas em computadores, em telas, né, que tenham essa dimensão, ou seja, a mesma dimensão na qual o robô, as mesmas dimensões na qual o robô foi desenvolvido, tá? Então a tela deverá ser igual à minha, no caso, no momento, para que esse robô funcione em outros computadores, tá certo? Bem, vamos ver lá o comando mais acima que eu coloquei, tá? Lembrando então que eu tenho o primeiro parâmetro aqui, certo? E o segundo parâmetro aqui. E no manual eu tenho exatamente essas instruções, olha. Eu tenho que pôr uma primeira linha de parâmetros aqui e uma segunda linha de parâmetros, tá certo? Linha 1, linha 2. Foi exatamente o que eu fiz. Linha 1 de parâmetros e linha 2 de parâmetro. Certo? É isso aí. Bom, se eu executar agora o meu robô, se eu executar esse programa, será que ele dará erro? Não sei, veremos. Então, se eu clicar em executar, ele deu um erro. O que ele já está me dizendo aqui? Veja. Está me dizendo, erro, este programa de inteligência computacional funciona, né, em resolução 1224 por 900. Deseja ir para a linha do erro? Então, ele só está me dizendo o quê? O que realmente eu passei para esse comando, né? Eu disse a esse comando que ele só deverá permitir a execução do meu robô, ou do meu projeto que eu estiver desenvolvendo, se a resolução de vídeo do computador for exatamente essa que eu defini, né, na linha 1 de parâmetro e na linha 2, ou seja, nos meus dois parâmetros logo abaixo do comando. Então, se eu der um yes aqui, ele vai me mostrar que tem um erro no comando resolvídeo, né, que na verdade não é bem um erro, né, ele só está me dizendo que eu não devo rodar esse programa executar esse programa em computadores que tenham, né, em telas que tenham dimensões diferentes, tá certo? Então, se eu tentar executar de novo, veja, ele não permite. Por que ele não permite? Porque, como eu já disse, eu tenho que colocar a resolução de vídeo de acordo com a máquina, né, onde ele vai rodar. Então, no momento, a minha resolução de vídeo correta seria essa que está aqui em cima, 1366 por 768. Então, eu vou fazer assim, eu vou apagarei então o comando que eu digitei aqui, né, e vou inserir, né, a resolução de vídeo atual através do botão resolução de vídeo, lá na minha barra de ferramentas, veja. Pronto, já inseri, vou colocar um pouquinho mais lá para cima o comando, vou subir isso aqui, né, já está lá, tá? Agora ele permitirá a execução do meu programa, né? Se eu clicar no botão executar novamente, pronto, ele não dá mais nenhum erro, porque a resolução de vídeo está de acordo com a resolução de vídeo atual, né? Deixa eu só dar um espaço aqui é porque eu gosto, tá? Cada um tem um jeito de programar, eu gosto de alinhar os parâmetros com o comando, né? Eu acho que fica melhor assim, tá? Mas, se eu quiser saber se o meu programa está funcionando agora, eu preciso ter algum comando depois, né? Depois deste comando, para saber se realmente está funcionando, porque não tem nada para executar, né? Depois que ele sai desse comando aqui, ó, abaixo dessas linhas não tem nada, né? Então, vou colocar um comando simples aqui, que é o comando mens. Tá? Você pode saber mais sobre esse comando, né, ou essa instrução em outros vídeos, em outra videoaula. Tá? Deve ter uma videoaula específica lá no canal da inteligência computacional no YouTube, e você poderá procurar e assistir o vídeo relativo a este comando. Tá? Então, no momento, só usarei, não explicarei muito bem esse comando, mas é um comando que mostra uma mensagem na tela. Tá? Então, vou colocar assim, ó, passou. Vou colocar um comando assim simples aqui, ó, passou. Não um comando, desculpa, uma mensagem. Então, meu comando, esse comando aqui, né, comando mens, mostrará a mensagem passou na tela, tá? Vai mostrar uma mensagem. Então, se o meu comando resolvídeo for executado corretamente, a execução prosseguirá no comando mens e mostrará uma mensagem na tela passou. Vamos ver se isso acontece?
Vou executar o programa, clicando no botão executar e veremos o que acontece. Veja, ele mostrou uma janelinha aqui para mim com uma mensagem passou. Significa que passou. Exatamente isso. Passou pelo comando resolvídeo e executou o comando mens, tá certo? Então passou por este comando e executou este. Novamente, só para reforçar, se eu alterar aqui a minha resolução de vídeo, certo? Então eu sei no momento que essa resolução é diferente da minha resolução de vídeo atual, que é essa que está aqui em cima, aqui onde estou com o mouse, que é do computador que eu estou usando no momento. Então, neste caso, se eu executar novamente o programa, ele não passará ao comando mens, não executará o próximo comando, ele ficará parado aqui, ó. Tá? Ele vai me informar que a resolução de vídeo está diferente da resolução do meu computador. Vamos ver? Vou executar aqui, clico no botão executar e, olha só, a janelinha aqui para mim de erro. Este programa de inteligência computacional funciona em resolução, né, 1363 por 761, que é a que eu coloquei ali. Tá? Não quero ir para a linha do erro, eu já sei qual é o erro. Então é isso, tá bom? Esse é o comando resolvídeo. Todas as vezes que você precisar definir uma resolução de vídeo para que o seu robô funcione, é este comando que você deve utilizar. Existem algumas situações diversas, né? Existem diversas situações onde você precisa, talvez, definir esse comando, né? São situações nas quais envolve interatividade do robô, né? Quando você faz um robô, por exemplo, que deve clicar em alguma opção da tela, e de repente essa opção pode ficar posicionada de maneira diferente, dependendo do tamanho da tela do computador, né? Aí torna-se necessário definir uma resolução de vídeo para execução do robô. Tá? Quando você então trabalha com objetos visuais, quando o seu robô interage com objetos visuais na tela, clicando em botões, né, arrastando objetos como se fosse um usuário, tá bom? Então é importante esse comando muitas vezes aqui, tá? Para prevenir, né, o usuário, né, para que o usuário não cometa erros ao utilizar um robô que você venha a desenvolver, tá? Então uma precaução, ok? Então é isso que eu tinha para falar aqui nessa videoaula de hoje, tá bom? Muito obrigado, tá bom? E até a próxima, tá? Obrigado, hein?